A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando o capítulo 1 do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, este é o capítulo 1. Toda a nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. Nós vamos ver no próprio Evangelho, onde Jesus vai dizer assim: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Faço isso. Seja perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Outra passagem ele vai dizer: sede santos, como o vosso Pai é santo. Quem aqui quer ir para o céu, a Jerusalém Celeste? Lá só entra os santos. Então, quando alguém perguntar assim: quem é santo? Levanta a mão. É só porque o diabo não levantou? Tem que levantar a mão, porque parece que a gente levanta com facilidade quando pergunta: quem é pecador? Levanta a mão. Todo mundo levanta, parece que até com alegria. Que horror, tinha que levantar assim. Que vergonha. Por quê? Porque nós nascemos para ser santos. Nós, São Paulo vai dizer, nós estamos na paróquia São Paulo Apóstolo, São Paulo vai dizer: vós sois cidadãos do céu. Amém? Você é cidadão de onde? Então você é santo. Está em processo? Está, mas é santo, porque o cerne da sua alma. Quem é mais importante aqui? Claro que eu vou cuidar do meu corpo. O meu não está muito bem cuidado, mas estou começando, criando um juízo. Tem que cuidar, né? Do corpo, mas tem que cuidar muito mais Nós vivemos aí situações terríveis, situações de pandemia, todo mundo álcool, máscara. Quantas pregações nós ouvimos dizendo que nós estávamos preocupados, porque claro, ninguém queria morrer nesta vida passageira, mas e morrer para a vida eterna? Quem tem a mesma preocupação em fazer a vontade de Deus, para estar em estado de graça, para não perder o estado de graça, para não cair em tentação, para não cair no pecado, que tira de nós a graça santificante. Temos essa mesma preocupação? Deveríamos, porque a nossa alma, ela foi criada para ser santa. Quem criou? O Santo dos Santos. Quem criou você? Foi meu pai com a minha mãe. Quem que foi? Foi o dedo de Deus ali. Amém? Então, quando você olha no espelho e não gosta de alguma coisa, crie vergonha na cara e peça perdão e se perdoe, porque Deus te fez perfeito, lindo, linda, santo, santa. Amém? Falei alguma mentira aqui? Está claro isso? Ficou claro ou não? Então vamos lá, seguindo. Toda a nossa perfeição, toda a nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. E o que é amar a Deus, se não viver na caridade? O que é esse amor verdadeiro? Não esse amor dos filhos, esse amor que é colocado pelo mundo. Esse amor ágape, que dá a vida, que sofre, que se doa, que não se preocupa com seus próprios interesses, mas que vai além. Que há esse amor, esse amar o nosso amabilíssimo Deus, é fazer a vontade de Deus. Amém? Dando continuidade aí nesse capítulo. Veja bem, esse capítulo é
uma folha, uma página, não é isso? Por isso que o diácono vai nesse ritmo. Próximo parágrafo aí. A caridade, que está lá em Colossenses 3,14, mas está aí no livro. A caridade é o vínculo da perfeição. Então, fazer a vontade de Deus é o que nos vincula, é o que junta ali, é o que nos faz alcançar a perfeição. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. Conformidade, conforma, é nós entrarmos, né, na forma dele, que é a Imaculada Virgem Maria, e lá sermos gerados novamente para estarmos conforme Jesus, fazendo a vontade de Jesus. O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Vamos usar aqui o exemplo do sacramento do matrimônio. Quando o homem deixa seu pai e sua mãe, e a mulher deixa seu pai e sua mãe, se unem no sacramento do matrimônio, eles se tornam uma só carne. E os dois têm a mesma vontade. Essa vontade fica em conformidade? Sim ou não? Ah, que bom que vocês responderam não. Já perceberam, né? Não dá para usar esse exemplo. Sim, uma só carne. Claro que vai ter a visão, a vontade de cada um. Mas pelo amor, eles vão viver na unidade e na harmonia. Diferente do que nós estamos falando com relação à conformidade com a vontade de Deus. É que a minha vontade, quando não coincidir com a vontade de Deus, eu vou deixá-la de lado. Quer ver um exemplo? Mas Diácono, isso aí, viu, não tem nada a ver com aquelas palestras motivacional, coaching, isso e aquilo. Você está dizendo que é para a gente se reprimir, porque a fé, ela reprime, não pode fazer nada. Então, quando eu tiver uma vontade de ter uma coisa e Deus falar que não é a vontade dele, aí eu não vou ter. Eu estou trabalhando, dinheiro é meu, estou pagando, né? Dá licença, né? Não, ao contrário. Senão Jesus, o próprio Cristo vai dizer, não é o diácono que está dizendo isso. Quem quer fazer a minha vontade, agora incluir, abre aspas, incluir aí, mas só para ilustrar. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Como que você renuncia a você? Eu não sou mais eu. Deixando as vontades. Quando Jesus fala renuncia a si mesmo, o que eu estou renunciando? As vontades da minha carne. Não é isso? Renunciar a mim mesmo? Não quer dizer, gente, agora, a partir de agora eu não sou mais George, não é mais esse meu RG, estou renunciando a mim mesmo. Aí é coisa fora da casinha, né? Então, eu renuncio às minhas vontades. Quando, nem sempre eu preciso renunciar. Renuncio às minhas vontades que divergem da vontade de Deus. E como é delicioso quando você tem uma vontade santa, uma vontade boa, e Jesus vai lá e assina embaixo. Vai acontecer. Daí vem a profecia. Essa é a profecia com a caridade perfeita. E aí você
toma para mim, é minha essa profecia. E às vezes demora, mas vem a virtude da esperança. Você tem paciência e ela chega. Amém? É maravilhoso fazer a vontade de Deus. Sabe por que é maravilhoso fazer a vontade de Deus? O mais importante é você gravar aquilo que o diácono disse antes. Nós nascemos para ser salvos. De onde viemos? Do céu. A nossa alma, o destino dela é o céu. Vós sois cidadãos do céu. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa alegria é perfeita até nesta vida. Até nesta vida. Quer ver? Não vamos pegar a passagem aqui, mas Deus vai colocando. Paulo e Silas na prisão, louvando, levaram uma surra. Eles ficavam felizes de apanhar, porque eles não estavam apanhando porque eles arrumaram uma briga na balada. Eles estavam felizes porque eles apanharam por causa de Jesus. A alegria de unir a sua dor à dor de Cristo. Isso não é um masoquismo. Isso é a alegria de ser católico e fazer a vontade de Deus. Amém? E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. Pegar todas as vontades. Quando você está em oração, você sabe o que eu estou falando, né? Quando a gente relaxa na oração, a gente já percebe. Se a gente relaxar uns 2 dias na oração, a esposa ou o esposo já percebe, ou quem é da casa ali já começa a perceber, já começa a ficar estressado, já começa a sair algumas coisas diferentes. Por quê? É fácil a gente sair da missa, nossa, mergulhei na graça de Deus, estava na vontade de Deus, comunguei, saí da missa, chego em casa, que bênção. Dia seguinte, chuta o cachorro, fica bravo. Então, por isso é que nós temos que orar e vigiar. Orar em toda circunstância. Dai graças em todas as circunstâncias. Então veja bem, o principal efeito do amor, como diz aqui, repetindo São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se tornem a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Santa Teresinha, nas pequenas coisas, ela queria amar. E olha o que eu vou dizer para você. Você tem o seu santo de devoção. Como muitas vezes eu cito Santa Teresinha e São Francisco Xavier. São Francisco Xavier rodou o mundo, evangelizando. Fantástico, ele fez a vontade de Deus. E Santa Teresinha fez a vontade de Deus. Até os seus 24 anos que ela teve de vida, dentro do convento, e ela é a patrona dos missionários. Santa Teresinha do Menino Jesus é a patrona dos missionários, sendo que ela não foi em missão, mas ela viveu a missão. Então, fazer a vontade de Deus é entender. Aí eu amo muito Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou casar, eu vou embora. É essa a vontade de Deus. Eu vou para o convento. Pode ser? Não sou eu que vou dizer, mas pode não ser. Pode ser que você seja mãe. Talvez como outras santas mães. Mas eu sou, tem problema ser devoto de Santa Teresinha? Não. Imita, porque dá para imitar. Mas procura qual é a vontade de
Deus para a sua vida, e o contrário também, né? Eu quero me casar, mas Deus tem um chamado para você, é um sacerdócio. E aí? Quantos não estão lá noivo, né? Tem história, testemunho de vários sacerdotes que estavam noivos, já estavam quase casando. E aí Deus insistiu, firme ali, quero você como meu sacerdote. Aí precisou mudar todo o rumo da história. Olha só, penitências, meditações, comunhões e obras de caridade praticadas para com o nosso próximo são de certo agradáveis a Deus, mas quando? Olha o que Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer. Quando você vai fazer penitência, Nossa Senhora, mas diácono, Nossa Senhora está apareceu lá em Fátima, e todas as aparições ela fala que é para rezar o terço e fazer penitência. Mas aqui Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim, mas quando? Aí você vai ver comunhões, como eu falei, obras de caridade praticadas com o nosso próximo, mas quando? Então, quando essas obras são feitas em conformidade com a sua vontade, ou seja, quando essas obras são feitas na caridade, como nós lemos lá na aula anterior, né? Veja bem aqui é a parte mais forte desta aula, desse primeiro capítulo, onde vai dizer assim, que se essas obras não são conforme a vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis. Veja bem, para um pouquinho. Diácono disse no início, lá na primeira aula, quando ainda estava fazendo a apresentação, que pode ser que eu esteja no santo sacrifício da missa e não seja agradável a Deus. É muito grave isso. Mas eu não estou dizendo o diácono, é Santo Afonso Maria de Ligório. Está dizendo aqui, quando essas obras são feitas em conformidade com a sua vontade, mas quando elas não se praticam pela vontade de Deus, quais obras? Aquelas que nós falamos, penitências, meditações, comunhões, Santa Missa, ok? Não só lhes são desagradáveis, mas também odiosas, vou repetir, odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Santo Afonso Maria de Ligório está dizendo que se eu for na missa e não for a vontade de Deus, eu mereço castigo? Sim ou não? Não é o que está escrito aí? Eu também fiquei assim quando eu li. Está escrito aqui: merecedor unicamente de castigo. Se um patrão tivesse, olha só, se um amo tivesse 2 criados, dos quais um trabalhando todo dia, pense no empregado que trabalha, um servo que trabalha o dia inteiro, como a gente chama de pé de boi. Oh, esse é bom, né? A vontade, perdi aqui, dos quais um trabalhando todo dia, mas conforme a sua vontade, e o outro trabalhando à vontade do seu amo. Seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Nós temos que fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus. Em minha pequena alma, já entrei nessa vez, é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. É a esperança que tem em sua misericórdia, mas é fazer a vontade de Deus.
Como podem nossas ações promover a glória de Deus, se não forem conformes ao seu divino agrado? Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja uma atitude aparentemente boa, não vai agradar a Deus. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. O Senhor disse ao profeta Saul: não deseja sacrifícios, mas obediência à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos e vítimas, e não obediência à sua vontade? 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, 22 e 23. Quem viu o que eu falei? Perdão. 1 Reis? Acho que aqui está errado, então, na anotação. Perdão, não peguei do livro. Mas enfim, Saul, o que aconteceu com Saul? Deus falou para Saul que era para ele ir ganhar uma vitória, e naquela batalha Deus deu a vitória para ele. Vocês lembram dessa passagem? E aí Saul foi lá e foi vitorioso. Só que o profeta disse a Saul que era para ele ir lá e passar a fio da espada todos eles. Samuel, né? Aí tá certo, gente, Samuel. Aí o que acontece? Ele chega lá e separa alguns novilhos gordos, traz os chamados espólios, como os outros reis faziam, traz tudo. E aí, presta atenção, quando o profeta chega até Saul, não estou com a passagem aqui, falando como eu lembro, você também vai lembrar. Quando o profeta chega para Saul, fala assim: Saul, o que você fez? Você trouxe um interdito para você. Aí Saul vai falar assim: não, eu trouxe esses novilhos gordos e nós vamos oferecer em sacrifício para o Senhor. E aí que sai essa passagem. Deus não quer, olha aquele monte de novilho gordo, vai fazer os sacrifícios que faziam naquela época. Então Saul estava aparentemente querendo fazer coisa boa, não é? O rei Saul foi ungido pelo profeta, pelo mandato de Deus. Ele foi ungido rei, como eu e você somos ungidos no batismo. Mas olha só, politicamente correto, bonitinho, tudo isso aqui é para oferecer para Deus. Mas Deus vai dizer: eu não quero esses sacrifícios, mas vale a sua obediência, a minha vontade. Gente, nós temos que sair pelo menos hoje com vontade, fica até redundante, de fazer a vontade de Deus. E isso eu creio que já está entrando no nosso coração. Amém? Continuando aqui, aquele que trabalha segundo a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria. Seria quase que uma egolatria, sei lá se existe isso. É uma idolatria de si mesmo. É o meu ego. Mas eu vou, esse curso aqui, tá vendo? Estou gravando também, vai pro canal lá do YouTube. Daí o diácono. Não. Você não tem como saber, mas Jesus tem. E Ele sabe. Se Nossa Senhora colocou no meu coração para que eu começasse esse curso aqui, e que fosse gravado, e que atingisse mais pessoas, e que com a graça de Deus pudesse transformar vidas, levando as pessoas, todos nós, inclusive eu, a buscar, a lutar para fazer a vontade de Deus. Amém? Então é só Deus que vai saber. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir a sua bendita vontade em tudo. Aí eu parei no meio, né? Comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira
a sua própria. Foi o que eu falei do ego, né? Por exemplo, tem muita gente que na igreja católica fala assim, na fé católica isso me serve, né? Como se a fé católica fosse um supermercado. Isso eu gosto, vou pegar. Se fizer isso Deus vai salvar. Profecia gosto. Amor de Deus, pecado de salvação, deixa aí, depois outra hora, né? Tem que perdoar? Tem que isso? Sofrer? Tem que carregar a cruz? Não. Vamos falar de outras partes. Vamos falar do que é mais agradável. Infelizmente, existe ou não existe essa realidade? Então a gente quer fazer conforme a minha vontade. Não é bem assim. Os dogmas marianos. Eu não acredito bem assim. Então, meu querido, você não acredita nos dogmas marianos? Você não acredita nos dogmas católicos? Deus te abençoe, siga a religião que você quiser, mas você não é católico. Simples assim. Mas eu fui batizado. Foi batizado, mas você está vivendo como pagão. Porque você não pode ligar um dogma que foi ligado na terra e foi ligado no céu. Amém? Então isso é claro. A maior glória, então, vamos repetir. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir a sua bendita vontade em alguns momentos. Está lendo aí? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Vou ser bem sincero com você. Não vejo. Tem gente que vai pregar, vai colocar situações tipo assim, acorda, já fala, meu Jesus, meu anjo da guarda, meu Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Já vi muita gente pregar isso. No meu dia a dia não é bem dessa forma que eu aplico, tá? Respeito, mas a gente tem que caminhar, né? E eu vejo que caminhar acorda, faz a sua oração, vai trabalhar. Se você tem que ficar concentrado no seu trabalho, não dá para você rezar o terço ali. Como é que você vai fazer? Você vai fazer de forma católica e íntegra a vontade de Deus no seu trabalho. Você vai, veja bem, você é mãe, o bebê está lá. Eu vou falar uma coisa bem simples mesmo, gente, para a gente entender, porque é absurdo o que passa às vezes nas nossas cabeças. O neném está chorando. O que ele quer? Mamar. Espera aí, vamos rezar o rosário ainda aqui. Mãe. Precisa trocar a fralda. Troca a fralda fazendo a vontade de... Não é a vontade de Deus que a mãe troque a fralda, ou o pai troque uma fralda? Você acha que é da vontade de Deus que deixe ficar lá o dia inteiro, depois assa? Depois vai ter que ir atrás daquelas monte de pomada, vai pegar desitinho, vou fazer com propaganda, não vai fazer muito efeito, aí vai ter que ir atrás de padre derme. Eu vovô, entende? Está fazendo entender? Mas com os meus filhos que eu tive experiência, os netos dele deixam para os pais trocar. Mas não é da vontade de Deus que você faça o que é a sua obrigação. Não seja alienado. Você pode ser místico, você pode ser espiritual, vivendo a sua vida no grau, no estado em que você está. Veio principalmente ensinar-nos a assim o praticarmos pelo seu mesmo exemplo. Tem mais, né? Falei que era o último. O meu rascunho. Escutemo-lo como São Paulo nos descreve, falando ao seu eterno Pai: vós não tendes querido sacrifício, nem oblação, porém haveis-me dado um corpo. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade, conforme Hebreus 10, 5, 9.
Vós tendes recusado as vítimas que os homens vos têm oferecido, e me ordenastes que sacrificasse o corpo. Estamos falando aqui das penitências, que me haveis dado. Eis-me pronto a fazer a vossa vontade, mesmo que seja contra a minha vontade, algo que eu não gosto, mas eu estou pronto para fazer a tua vontade. E ele repetidas vezes declara que não veio fazer a sua vontade, mas sim a de seu eterno Pai. Jesus falando, gente: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. Se Jesus está falando que ele veio para fazer a vontade do Pai, nós, como imitadores do Redentor, precisamos fazer a mesma coisa, imitar a Jesus. Se imitarmos a Jesus, estaremos fazendo a vontade de Deus. Se imitarmos os santos que imitaram Jesus, nós estaremos fazendo a vontade de Deus, desde que essa imitação, na virtude, seja a vontade de Deus. Com relação aos santos, como eu já expliquei, um santo tinha uma vocação X, outro de outra forma, todos alcançaram a santidade da forma que Deus colocou a vontade para eles. É fácil discernir? Não é. Naquela parte que nós falamos de pecado, fica fácil, mas nessas partes de coisas lícitas e boas, aparentemente agradáveis a Deus, exige um discernimento maior, intimidade maior da nossa vida. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. Também está em João 6. E nisto desejava ele, Jesus, que o mundo conhecesse o amor que tinha a seu Pai, na sua obediência à sua vontade. A forma de mostrar o amor que Jesus tem, a forma de mostrar amor é fazer a vontade do outro e não a minha. Fazer a vontade de Jesus é quando nós dizemos, se perguntar quem ama Jesus, levanta a mão, todo mundo vai levantar. Mas quem quer fazer a vontade de Jesus? Ei, tá, complicou, né? Então nós vamos sair do curso falando, eu quero fazer a vontade de Jesus. Está quase encerrando, gente. E nisto desejava ele que o mundo conhecesse o amor que tinha a seu Pai, na sua obediência à sua vontade, a qual era que ele fosse crucificado sobre uma cruz para a salvação do gênero humano. Por isso, quando o Senhor se adiantou a encontrar seus inimigos no horto do Getsemane, que nós já comentamos no início, que vinham para o prender e matar, ele disse: eu me entrego ao seu furor, para que o mundo veja que eu amo a meu Pai, e que cumpro o que meu Pai me tem ordenado. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. João 14:31. E dessa maneira, cumprindo com a vontade, a divina vontade, ele disse que conhecia quem era seu irmão. Também citei até lá na apresentação da primeira aula. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão. E em Lucas 22, Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Que nós possamos dizer assim, no fim desta aula, vamos ficar de pé e vamos pedir isso, assim como Jesus pediu. Essa vai ser a nossa oração, encerrando esta aula. Todos juntos. Pai, se é de teu agrado, não se faça todavia, pode repetir. Não se faça todavia, em tudo, a minha vontade, mas sim, em tudo, a tua divina vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.